Imagine um navio de guerra cercado por equipamentos misteriosos. Cabos grossos, bobinas gigantes, homens em silêncio e uma tensão no ar que dava para cortar. De repente, uma explosão de luz verde toma o convés e o navio simplesmente desaparece. Não afunda, não explode, desaparece. Minutos depois, ele volta. Mas o que reaparece não é mais o mesmo. Alguns tripulantes gritam, outros estão paralisados, como se a mente tivesse travado. Mas o mais perturbador, corpos fundidos à estrutura metálica do navio, como se tivessem atravessado o aço vivos. Essa cena surreal teria acontecido em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida como a Experiência Filadélfia, um suposto experimento da Marinha dos Estados Unidos que prometia invisibilidade, teletransporte ou algo muito mais ambicioso. Mas o que afinal aconteceu com o USS Eldridge? Um acidente científico encoberto? Um delírio coletivo? Ou um segredo real que foi enterrado pelo governo? Para entender tudo, primeiro precisamos voltar no tempo e descobrir o que levou os militares a tentar o impossível. O ano é 1943. O mundo está dividido. De um lado, as forças do eixo avançam com armas cada vez mais ousadas. Do outro, os aliados correm contra o tempo para não perder a guerra e a história. A Alemanha nazista já testava foguetes supersônicos, tanques experimentais e aeronaves com designs quase alienígenas. Nos bastidores, cientistas trabalhavam em projetos secretos com orçamentos ilimitados. Nesse clima de urgência e paranoia, os Estados Unidos decidiram arriscar tudo. Em um dos projetos mais ambiciosos, nasceria sob total sigilo: tornar um navio de guerra completamente invisível. Mas isso não era apenas sobre camuflagem visual. Era algo muito maior. A proposta era curvar campos eletromagnéticos ao redor do navio, desviar ondas de radar, redirecionar a luz, dobrar a realidade. O navio escolhido foi o USS Eldridge, um destroyer rápido, moderno, recém-construído. Discreto bastante para testes, grande o bastante para causar impacto se funcionasse. Fontes independentes afirmam que o projeto envolvia bobinas massivas, geradores industriais e torres magnéticas instaladas no casco. E teria se baseado em ideias desenvolvidas por dois dos maiores gênios da ciência moderna: Nikola Tesla, com seus estudos sobre transmissão de energia e campos ressonantes, e Albert Einstein, com sua teoria do campo unificado, a famosa fórmula para ligar tempo, espaço e matéria. Esse programa ultra secreto teria sido batizado de Projeto Rainbow. Quase ninguém sabia que existia. E mesmo hoje, décadas depois, documentos ainda são mantidos sob sigilo. Curiosamente, os marinheiros do Eldridge não foram informados sobre o real propósito da missão. Receberam ordens, cumpriram, mas não sabiam que fariam parte de algo que, segundo muitos, nunca deveria ter sido tentado. E foi assim, entre tensão, ambição e silêncio, que a suposta Experiência Filadélfia começou. Era 28 de outubro de 1943. O USS Eldridge estava atracado silenciosamente no estaleiro da Filadélfia. Tripulantes assumiam suas posições sem saber exatamente o que iria acontecer. Mas nos bastidores, oficiais e cientistas monitoravam o início de um teste que prometia reescrever as leis da física. Às 9 da manhã, os geradores foram ligados, cabos vibraram, bobinas giraram, o convés começou a emanar um brilho esverdeado. Testemunhas afirmam que uma névoa densa começou a envolver o navio, como se ele estivesse sendo engolido por outra dimensão. Luzes azuis e verdes pulsavam em volta do casco. Um zumbido metálico ecoou por toda a base naval. E então, o silêncio. O navio havia desaparecido. Não apenas do radar, mas da própria vista de quem estava ali. Onde havia um destroyer, agora havia apenas névoa e espanto. Minutos depois, o Eldridge teria reaparecido. Mas há quem diga que nesse intervalo, o navio foi visto em outro local, no porto de Norfolk, a mais de 300 quilômetros dali. Esse detalhe é crucial. Há testemunhos de militares que afirmam ter visto o Eldridge surgir por segundos naquele porto e depois desaparecer de novo.
como se tivesse atravessado o espaço ou algo além. Quando o navio retornou a Filadélfia, a tripulação estava em estado de pânico. Alguns marinheiros vomitavam sem parar. Outros estavam em transe, murmurando frases desconexas. E o pior ainda estava por vir. Vários homens estavam parcialmente fundidos à estrutura metálica do navio, braços atravessando o chão, pernas presas entre vigas, corpos incrustados em aço, como se tivessem sido reconstruídos de maneira errada, no lugar errado. Alguns morreram lentamente, outros enlouqueceram nos dias seguintes. E há quem diga que uma parte deles simplesmente sumiu. Documentos oficiais jamais reconheceram esse experimento, mas cartas, relatos e entrevistas com veteranos sugerem que algo realmente aconteceu. Algo que ultrapassava qualquer limite conhecido da ciência. Após o experimento, o silêncio caiu como uma cortina pesada sobre a base naval. Relatórios sumiram, registros foram trancados e muitos dos envolvidos desapareceram da história. O que aconteceu com os tripulantes sobreviventes ainda é nebuloso. Alguns foram transferidos para locais não identificados, outros afastados por problemas mentais. E os que ousaram falar foram descreditados ou dados como instáveis. O governo dos Estados Unidos, oficialmente, nega que a experiência Filadélfia tenha ocorrido. A versão oficial diz que o USS Eldridge estava em outro porto na data do suposto experimento. Nenhuma ligação com Tesla ou Einstein seria real, apenas mito. Mas os indícios contam uma história diferente. Em 1955, o escritor Morris Jessup recebeu cartas anônimas que mudariam tudo. O remetente se identificava como Carl Allen, ou Carlos Alinde. Nelas, ele afirmava ter visto o Eldridge desaparecer com os próprios olhos. E mais, descrevia os efeitos sobre os tripulantes com riqueza de detalhes, inclusive fenômenos que só viriam a publicar anos depois. Segundo Allen, alguns marinheiros sofreram distúrbios por muito tempo, desaparecimentos súbitos, lapsos temporais e até episódios em que seus corpos vibravam fora de fase com a realidade. Essas cartas chamaram tanta atenção que o próprio escritório naval teria reproduzido cópias anotadas do livro de Jessup. Hoje, essas versões circulam na internet e se tornaram um símbolo da teoria por trás da experiência. E mais, existem documentos desclassificados que mencionam o projeto Rainbow, exatamente o nome citado nas cartas de Allen. Coincidência? Ou uma confirmação acidental de algo que deveria permanecer escondido? Essas pontas soltas alimentam até hoje o mistério. Um mistério que vai muito além de um navio desaparecido. Talvez envolva algo muito maior do que imaginamos. Se a experiência Filadélfia realmente aconteceu, o que ela foi de verdade? Um teste de invisibilidade naval? Um erro de cálculo catastrófico? Ou o início de uma tecnologia que desafia tudo o que conhecemos? Uma das teorias mais aceitas entre os entusiastas do mistério é a de que o experimento não buscava apenas camuflagem visual. O verdadeiro objetivo era o teletransporte. Segundo essa linha de pensamento, os cientistas da Marinha estavam tentando usar campos eletromagnéticos intensos para dobrar o espaço-tempo e criar uma ponte entre dois pontos, como um atalho pelo tecido da realidade. Mas a operação teria dado errado, e em vez de um simples salto espacial, o Eldridge teria entrado parcialmente em outra dimensão. Daí os relatos de distorções físicas nos tripulantes, falhas temporais e até lapsos de consciência. Outra teoria forte liga o experimento ao projeto Montauk, que teria ocorrido décadas depois em uma base secreta em Nova York. Lá, documentos e testemunhos não oficiais falam de viagens no tempo, portais dimensionais e até controle mental coletivo. E não é só isso. Alguns nomes aparecem nos dois projetos, Montauk e Rainbow. Cientistas ligados ao desenvolvimento dos sistemas de campo magnético teriam migrado para pesquisas posteriores, sob outros codinomes. Coincidência? Ou uma continuidade cuidadosamente escondida? Há também relatos de que o experimento teria sido inspirado em fórmulas deixadas por Nikola Tesla, que teria trabalhado com transmissões de energia de alta frequência e manipulação do campo eletromagnético terrestre. O mais curioso? Essas ideias, décadas depois, foram retomadas pela própria DARPA, a agência do governo americano que desenvolve tecnologias militares avançadas até hoje.
Se tudo isso for apenas ficção, por que há tantas ligações entre eventos, nomes e documentos? Talvez a experiência Filadélfia não tenha sido o fim de nada, mas o começo de algo ainda maior e muito mais secreto. E se tudo isso for verdade? E se em 1943 o governo dos Estados Unidos realmente realizou um experimento que rompeu os limites da realidade? A experiência Filadélfia tem todos os elementos de um segredo enterrado à força. Um projeto não reconhecido, testemunhas desaparecidas, conexões com nomes reais da ciência e consequências que nenhum militar ousou explicar. Mas talvez o mais assustador não seja o que aconteceu com o USS Eldridge. Talvez seja o que veio depois. Porque se o experimento funcionou, mesmo que parcialmente, significa que algo foi descoberto. Algo que escapou do controle, ou que foi poderoso demais para ser revelado ao mundo. Isso levanta perguntas inquietantes. O que mais o governo esconde sob o rótulo de tecnologia experimental? Quantos projetos como Montauk, Rainbow ou outros, ainda sem nome, estão esquecidos em arquivos confidenciais ou operando em silêncio neste exato momento? E o mais importante, se a ciência conseguiu, de alguma forma, manipular o tempo, o espaço ou até dimensões paralelas, qual é o próximo passo? Talvez o verdadeiro objetivo nunca tenha sido apenas invisibilidade, nem defesa militar. Talvez tenha sido uma pergunta muito mais perigosa. O que acontece quando o ser humano tenta brincar de Deus? A experiência Filadélfia continua sendo um enigma, não apenas pelo que teria acontecido, mas pelo que poderia ter mudado para sempre. Se parte dessa história for real, mesmo que pequena, significa que a humanidade tocou em algo que não entende completamente, e talvez nunca vá entender. Porque às vezes, os segredos mais perigosos não estão nas armas, mas nas ideias que desafiam o que chamamos de realidade. Agora me diga, você acredita que o experimento aconteceu? Ou tudo não passa de uma grande farsa bem construída? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Eu leio tudo. E se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios que vão mexer com a sua mente. Ah, e já que chegou até aqui, clique em um dos vídeos que está aparecendo na tela agora. Tem muito mais segredos esperando por você.